Avance para as águas mais profundas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? Nós estamos nesse mês de setembro, também conhecido mês da Palavra de Deus. Nós somos chamados a dedicar um tempo especial para a oração e também para a reflexão. Como eu já convidei ontem vocês, nós somos chamados nesse mês a lermos a carta de São Paulo aos Gálatas. Você já começou a ler? Deixe aqui nos comentários quais foram as primeiras impressões, o que você já leu, o que você entendeu, e para que nós possamos ir partilhando a palavra de Deus nesse mês, além do evangelho que nós refletimos aqui também todos os dias. Hoje é quinta-feira, dia 2 de setembro. Por isso, meu irmão, minha irmã, vamos mais uma vez voltar o nosso olhar para a palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar a passagem que está no livro de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes, as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. E é que o espanto se apoderara de Simão e todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem e deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus continua a sua missão de evangelizar, de falar do reino de Deus. E para mostrar de forma concreta aquilo que ele dizia, então ele chama os discípulos nas barcas para pescar em águas mais profundas. E eles vão. Mas em primeiro lugar eles vão com medo, porque passaram a noite inteira pescando e nada apanharam. Mas em atenção à voz do Senhor eles foram. E pescaram abundantemente, ou seja, confiaram em Jesus, que conseguiram pescar muitos peixes, que os dois barcos quase se afundaram. Pedro, percebendo a pesca milagrosa que acabara de acontecer, então cai aos pés de Jesus pedindo que se afaste dele, porque é um pecador. Mas mesmo sendo um pecador, o que Jesus diz? A partir de hoje tu serás pescador de homens. Caríssimos irmãos, refletindo esse evangelho de hoje, me fez recordar o ano de 2003, quando a igreja nos convidou a celebrarmos o ano vocacional, que também utilizou esse mesmo versículo do evangelho de hoje: avancem para as águas mais profundas. E o tema era: o batismo é fonte de todas as vocações. Então nós somos chamados a perceber que fomos criados por Deus e fomos batizados, não para fazer a nossa vontade, mas sim para fazermos a vontade de Deus na nossa vida. A nossa verdadeira vocação é colocar a vontade de Deus em primeiro lugar na nossa vida. E hoje o Evangelho nos convida a ir para as águas mais profundas, ou seja, não só ficar evangelizando em torno de nós, que muitas das vezes temos a tentação de ficar pescando dentro do aquário, ou seja, aquelas pessoas que a gente já pensa que já estão próximas, estão dentro da igreja, já estão quase que numa evolução espiritual, nós ficamos ali em torno dessas pessoas, servindo a elas.
Mas o Evangelho nos chama a ir aonde as pessoas ainda vacilam na fé, que estão distantes, que não fizeram a experiência verdadeira com Jesus. Eis o verdadeiro desafio de todos nós. Assim como os discípulos ouviram o chamado de Jesus no Evangelho de hoje, eles estavam ali pescando, ou seja, era o seu trabalho, que eles tinham tudo para viver, para conseguir o pão de cada dia. Depois que ouvem o chamado de Jesus, imediatamente eles largam aquele serviço e começam a viver da providência, seguindo nosso Senhor Jesus Cristo. E nós, caríssimos irmãos e irmãs, homens e mulheres do século XXI, será que muitas das vezes também nós dedicamos um tempo para realmente viver a palavra de Deus, de sermos verdadeiros missionários para levar essa palavra além das nossas realidades? Temos nos preocupado a avançar para as águas mais profundas, como o Evangelho pede a cada um de nós? E nós percebemos que muitas das vezes o mundo está ficando muito egoísta, o mundo está olhando cada vez mais para o seu próprio umbigo. Digo isso em relação principalmente à entrada no seminário de jovens que queiram servir a Deus. O quanto caiu a vocação nos seminários. Porque muitas das vezes as pessoas pensam: que lucro eu vou ter? Não vou ter dinheiro, não vou poder constituir família, e eu quero construir meu bem, eu quero ser famoso, eu quero realmente ser uma pessoa de muitas posses. E muitas das vezes não está interessado em abrir mão dos bens materiais dessa vida e muitas das vezes enterram o seu coração nessa realidade. Porém, muitos, com certeza, abraçam essa vocação no mundo e se perdem. E aí, então, vivem uma tristeza desoladora nas suas vidas. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, nós somos chamados por Jesus a realmente viver a nossa vocação batismal, onde nós estamos viver bem a nossa vocação, que é realmente de evangelizar, de cuidar, de amar, de doar a nossa vida cada vez mais aos nossos irmãos e irmãs. Não fiquemos olhando só para nós, centrado em nós, mas que a nossa verdadeira vocação seja olhar e servir a Deus na pessoa dos irmãos e das irmãs, que muitas das vezes será necessário desapegar de algumas realidades, desapegar de alguns bens, para que o amor de Deus possa se manifestar na vida de cada um de nós. Por isso, cheios de fé, rezemos a oração do Pai Nosso, pedindo que o Senhor nos ajude a viver bem essa nossa vocação batismal, que tenhamos a coragem de ir cada vez mais longe para levar o nome de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar e assistir e rezar conosco. E agora deixo-vos a bênção do Deus Todo-Poderoso, lembrando que estamos no mês da Palavra de Deus, precisamos dedicar um tempo especial durante o dia para estarmos com o Senhor, meditando a sua palavra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo, tenha uma boa e santa quinta-feira e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho do dia.